vai pedir pra gente fazer pelo menos 2 aulinhas hoje. Terminar a física... Aliás, né, essa aqui já é a última aula da física A, né? E aí depois física B. Vamos passar para 3B. O negócio é o seguinte. Página 15, volume 3, física A, exercício 917. Um corpo de massa 5 kg é retirado de um ponto A e levado a um ponto B, distante 40 metros na horizontal e 30 na vertical. Então, ponto A, o ponto B está a 40 metros na horizontal e 30 na vertical. Vou fingir que cada quadradinho é 10 metros. Então, o ponto B foi para ali. 40 metros na horizontal, 30 metros na vertical. Traçadas a partir do ponto A. Qual é o módulo do trabalho realizado pela força-peso? Por que ele está falando módulo? Porque ele não falou se ficava 30 metros acima ou 30 metros abaixo. Então só mudaria o sinal do trabalho mesmo. Trabalho é força, distância, vezes o cosseno do ângulo. O peso, aqui está o objeto. A massa do objeto era 5 kg, portanto, seu peso, M vezes G, na matemática profunda, 50 newtons. O objetivo do cara que fez a questão é que tu tenha a preocupação de usar a fórmula toda. Trabalho é igual, força é o peso, 50. Qual foi o deslocamento? Eu desloquei assim, né? Daqui pra cá, né? Vai ser um vetor de deslocamento, né? E isso faz o Pitágoras acha o deslocamento, que vai dar 50 metros. Porém, tu vai precisar do ângulo, né? O ângulo entre o peso, que atua para baixo, e o deslocamento, aquele ângulo ali, ó. Aliás, não é o ângulo, é o cosseno do ângulo. Cosseno de alfa. Como é que eu acharia o cosseno de alfa nesse triângulo retângulo? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 50, né? Ficaria 30 sobre 50. Mas aí vai cortar esse 50 com esse 50. O trabalho vai ficar 3 vezes 5, 15, com 2 zeros, 1.500 joules. Porém, quando a galera me chamava na carteira para explicar essa questão, eu falava o seguinte, ó, calcular o trabalho da força-peso é só fazer peso, que é M vezes G, vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo. Só que como o peso é vertical, eu só preciso me preocupar com o deslocamento vertical, que é a altura. Por isso que o trabalho da força-peso é conhecido como energia potencial gravitacional, MGH. Não, professor, sempre quando eu for para descobrir o ângulo, eu faço aquilo ali, né? Não. Nesse caso, se eu quisesse fazer de um jeito complexo e completo, só para provocá-los, eu fiz desse jeito. Eu no vestibular, na hora de fazer isso, eu calculo o peso e faço 50 vezes 30, que foi quando ele desceu. Afinal, o peso não realiza trabalho no horizontal, lembra? Porque o ângulo é 90 graus, ó. O peso só realiza trabalho ou quando sobe ou quando desce. Quando sobe, o trabalho do peso é negativo. Quando desce, o trabalho do peso é positivo. Então, na prática, é só fazer um MGH. Massa, 5. Gravidade, 10. Altura, 30. Pronto, ó, 1.500 joules. Eu fiz desse jeito mais complexo para mostrar que se quisesse usar a fórmula toda bonitinha, dava. Só que é um trabalho inútil, né? Certo? Um trabalho inútil. Era mais interessante perceber que só a altura importava. O deslocamento horizontal não importava. Mas mesmo usando a fórmula tudo bonitinho, dá a mesma resposta. Letra? Letra E. E me pediram a 9 e 14. Vamos emendar aqui e fazer a 9 e 14. Na mesma página, 09 e 14. Dizia o seguinte: um bloco de 10 kg movimenta-se em linha reta sobre uma mesa lisa, em posição horizontal, sob a ação de uma força variável que atua na mesma direção do movimento, conforme o gráfico a seguir. Nossa Senhora! Olha o gráfico da força em função do deslocamento, que doido que é o gráfico. Começa subindo linearmente, se mantém constante durante um tempo, decresce linearmente até um certo valor e depois vai até zero mais uma vez.
Esses são os pontos, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Aliás, ali de 5 para 6 continua a forcinha. Aliás, de 4, de 5 para 6, tá certo? Esse é o gráfico. A força máxima foi 2 newtons, força em newtons, a força mínima menos 2. O que será que ele quer dizer com menos 2, né? No sentido contrário do deslocamento, é isso que ele quis dizer, show de bola. Pode ser para trás, né, do movimento, como sugeriu. O trabalho realizado pela força quando o bloco se desloca da origem até o ponto x igual a 6 metros é... Quando eu fiz a aulinha de trabalho, eu te mostrei que se a força é variável, se a força é bem louca assim, ó, para calcular o trabalho, a gente calcula a área. Então é isso aí, trabalho é igual a área. Porém, galerinha, essa parte de cima a área vai dar positiva, enquanto a área de baixo, pela força ser contrária, vai dar negativa. E na hora de somar, o que vai acontecer é que esses valores vão ser subtraídos, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa parte de área 1, vou chamar essa outra parte de área 2 e vou calcular as áreas separadamente. Trapézio, base maior mais base menor, vezes altura, sobre 2. Base maior, 3, certo? Base menor, 1, né? Do 1 até o 2, né? É 1, né? Base menor, altura. 2 sobre 2. Mas é 1, não é 2. É, tu botou 1 e falou. Falei certo, escrevi errado. Nunca me aconteceu, primeira vez. Área 1 igual 2 dividido por 2 dá 1, 3 mais 1 na matemática profunda, 4 joules. 4 joules. E agora eu vou fazer a área 2. Eu já sei previamente que o resultado vai ser negativo pelo fato de a força ser contrária ao deslocamento, porque a área na prática nunca é negativa, né? E como é um triângulo, base vezes altura sobre 2. Menos, a base é do 3 ao 5. Obrigado. 2. Escutei a participaçãozinha. A altura, 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. A área 2 fica menos 2 joules. Como ele quer o trabalho total, eu simplesmente vou somar área 1 mais área 2. O trabalho fica então a 4 mais menos 2. E por isso que o trabalho fica 2 joules. Tinha essa alternativa? 2 joules. Letra E. Muito bem. Clássica essa questão de força variável. O que poderia parecer de pior ainda, eu acho? Em vez do cara fornecer o gráfico da força variável, ele falar como é que é o gráfico e tu tem que ainda plotar o gráfico antes de calcular a área dele. Né? Sabendo que a força cresce linearmente de tanto a tanto, aí tu já tem que fazer o esbocinho do gráfico para calcular. O que quer dizer do 5 ao 6? Ele falou do 5 ao 6? Não, tá errado. Não. Ah não, do 5 ao 6 não aconteceu nada, porque a força foi nula, né? Certo? Ou seja, aquela força externa que antes atuava no objeto parou de atuar. E ele, por inércia, continuou a se deslocar. Então, nesse período, não houve realização de trabalho. Tanto que não há área no gráfico, né? Ótima colocação. E agora vamos, então, para a Física 3B, aula 7 da Física B. Terceira lei de Newton, força, peso e força normal. Bah, esse é tranquilo.